Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes, telespectadores da Clube. Hoje, Márcio Dioforte, o cabelinho aqui na área, porque eu, como a maioria dos nossos ouvintes, eu sou um pai inveterado de pets. Então, hoje eu trouxe aqui para bater um papo comigo, para falar um pouquinho da saúde dos pets. Eu quero dar bom dia já pro Dr. Vitor Cassola. Tudo bom, Dr. Vitor? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, ao Braulio. E estamos aí para tirar um pouco das dúvidas do pessoal, né, e trazer assuntos que ainda geram bastante debate. A gente hoje, por exemplo, eu tenho 3 gatos em casa, mãe e pai ainda com os cachorros, que eu deixei com eles. E eu queria conversar contigo, a gente falava fora do ar, porque com os nossos pets parece que a gente não tem aquele cuidado que a gente já aprendeu a ter com nós mesmos, que é a saúde preventiva, né? Exatamente. Eu queria que tu me falasse um pouquinho da importância de uma saúde preventiva para um cachorro, para um gato, porque a gente ainda deixa a água passar do nariz muitas vezes para tratar dos nossos animaizinhos, até porque a gente não sente alguns sinais que eles nos transmitem, né? Queria que tu me falasse um pouquinho disso. Exatamente. Então, eu trabalho muito com a medicina veterinária preventiva. E é o que eu sempre falo para os meus clientes, né, os tutores dos meus pacientes, que é sempre bom prevenir, né? Primeiro, pela saúde dos pets. Segundo, pela própria questão financeira do tutor, né, que a gente escuta hoje muita reclamação a respeito disso. Sim. Né? É sempre melhor prevenir, né? O que a gente faz? A gente vacina, a gente dá o vermífugo, antipulgas, a castração, que é muito importante. Então, são cuidados que devemos ter com a saúde deles para não deixar depois acontecer alguma coisa, eles ficarem doentes. Muitas vezes são doenças fatais, não tem muito que a gente possa fazer, por mais que a gente institua um tratamento, internação, né? Uhum. Mas acaba sendo tarde. E é algo que eu escuto na minha rotina, é muito comum, o tutor se lamentando. Por que eu não fiz isso antes? Sim. Por que eu não vacinei? Era tão simples ter feito isso, né? Então é algo, eu acho que é algo nosso, é algo que está na nossa cultura, exatamente, é algo cultural que a gente acaba deixando, e eu tenho lutado muito com essa questão. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está falando sobre medicina preventiva de pet e tudo mais. De quanto em quanto tempo é o ideal tu levar um cachorro ou um gato para uma consulta de rotina? E obviamente, daí depois a gente vai entrar na parte das vacinas. De quanto em quanto tempo é o sugerido, por exemplo? Então, varia muito, né? Não tem uma receita de bolo, claro. Mas eu sempre indico pelo menos uma vez ao ano, né? Até uma vez ao ano, quando for fazer as vacinas, né? Faz vacina, já faz o check-up, aproveita. Isso para pacientes mais jovens, né? Ou meia idade, 5, 6 anos. 7 anos para frente, né, 7 anos em diante, a gente já tem que ter outro cuidado. O cão ou o gato já é considerado idoso, então nós temos que ter uma atenção um pouco maior. Nós temos algumas doenças aí, como a própria insuficiência renal, né, que ela é silenciosa, principalmente em gatos. A gente só vai ver quando o gato já está num estágio mais avançado e, né, pode ser que seja tarde, né, ele já vai estar apresentando sinais clínicos mais evidentes da doença. Então é sempre bom a gente, pelo menos uma vez por ano, né, para pacientes, eu digo ígidos, né, pacientes sem alguma doença já estabelecida, esse contato com a clínica. Doutor, já falando sobre essas questões, a gente está falando sobre vacina e tudo mais hoje, né? Acho que tem coisas boas também na humanidade. A gente vê muito aqui na nossa região campanhas de conscientização, Sim. de adoção muito fortes. E muitas vezes, né, os animaizinhos, eles já vêm adultos. Sim. E aí tem aquela questão que eu me pergunto também. Eu adotei um cãozinho de quase 3 anos. Eu não sei das vacinas dele. Como que procede? Tipo, o que ele já teve, o que não teve, se é que teve. Tu consegue, por exemplo, fazer todo um ciclo vacinal para um animal mais adulto também? Sim. Isso é muito comum também na clínica.
o pessoal que adota, né, não tem histórico anterior, ou o próprio pessoal que compra o pet, que vem de canil, né, eu sempre digo, na dúvida, a gente vacina. Tá? Então, é um paciente adulto, cão ou gato. Ah, não tem histórico, provavelmente não foi vacinado. Então, a gente vacina. Né, sempre para garantir que ele esteja protegido. E não tem problema, se já tinha feito a vacina e tu não sabe... Não tem problema, não tem problema. De todo modo, a gente tem que fazer todo ano, né? Então, sim. na dúvida, a gente vacina. O máximo que vai acontecer, se ele já fosse vacinado, a gente tá dando mais imunidade. Claro que se ele já está imunizado, não vai mudar nada no quadro dele. Não vai ter uma hiperdosagem? Não. Então, a gente tem que manter ele protegido. Claro, para adulto... inicia o protocolo como se ele fosse filhote. Tem algumas vacinas que a gente não precisa fazer, por exemplo, a V10, né, a V8, a polivalente, a gente geralmente para adulto faz 2 doses ao invés de 3. Né? As outras a gente mantém, dependendo da vacina, no protocolo, mas tem que vacinar. Não é porque ele é adulto que ele não precisa ser vacinado, pelo contrário, ele está suscetível, por mais que o sistema imunológico dele seja mais forte, ele ainda está suscetível a pegar alguma doença. Entendi. Eu até falando sobre doenças, né, como a gente falava muito sobre cachorro, e hoje cachorro e gato já deu uma bela de uma equilibrada, Sim. né, até pela questão do gato não... Para quem mora em espaço pequeno, hoje em dia, né, a gente tem muita gente que mora em apartamento e tudo mais, e acaba tendo gato, que o gato é um animalzinho mais independente, um pouco mais higiênico, Sim. né, se for considerar um cachorro, ainda mais de médio porte. Tem aquela questão da FIV e da FeLV, me corrija se eu estou errado, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque muito pai... mãe de gato, sempre brinco, tem aquela dúvida, o que é a FIV e a FeLV, como que a gente faz para descobrir se tu, por exemplo, gato também, aparece muito gato adulto, né? Sim. Que a gente acaba adotando, gato aparece em casa, né? E a gente se apega e acabou, Eles fica, que um dos escolhem. meus 3 me escolheu, né? Então eu queria que tu me falasse um pouquinho do que é a FIV e a FeLV, como que a gente faz para diagnosticar se tem, se não tem como tratar, e conta um pouquinho sobre isso. Então, nós temos essas 2 doenças que são muito importantes na clínica de felinos, tá? São 2 doenças que não têm cura, tá? 2 doenças que debilitam muito o sistema imunológico dos gatos, né? E a gente tem que ter total atenção. Nós temos a FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, tá? Ele para vocês terem uma ideia, ele é muito similar ao vírus da AIDS em humanos. Né? Ele passa de um gato para o outro, principalmente através do arranhão, através da mordida, né? Contato com sangue. Tá? E temos a FeLV, que é a leucemia viral felina. Eles são eles são parecidos, tá? O da FeLV, ele é pior. Tá? Um gato com FIV, a gente consegue manejar o paciente e ter uma qualidade de vida e longevidade. O da FeLV, a expectativa média é de 2 anos após a infecção. A FeLV, ela passa principalmente pela saliva. Então, um gato lambeu o outro... Não tem o que fazer. Né? Então, felizmente, a FeLV, ela pode ser prevenida com a vacina, caso ele não seja positivo. Outra questão muito importante, um gato positivo não adianta fazer vacina. Tá? Ele não vai... Ele já está positivo. Né? Então, primeira coisa, adotou um gato, adquiriu um gato, enfim, testa. Faz o teste, veja se é positivo, se é negativo, né? Inicia o protocolo de vacinação. Tá? Para FeLV existe vacina. Para FIV, infelizmente, no Brasil, não. Tá? Então... a questão é de exame e cuidado, né? Não deixar o gato tanto ir pra rua também. Exatamente. Né? As pessoas têm aquele hábito, o gato vai, volta. Mas tem essa questão das zoonoses, né, na Exatamente. rua, né, doutor? Que as pessoas acabam dizendo, ele veio da rua. Mas é uma responsabilidade também, a partir do momento que tu vira um tutor do bichinho, né? Então, acho que isso tem que ser muito cuidado hoje, né? E a questão da FeLV em especial, geralmente o pessoal chega na clínica... O gato ele já tá comatoso, ele já tá mal, já tá ofegante, simplesmente não se sabe o que aconteceu. A gente vai fazer os exames, a gente vai testar positivo. Testou positivo para FeLV, aí claro, vai ter alguma coisa associada ali, né? Não é a FeLV que vai como tu falaste, matar tipo o AIDS, felino. né? Exatamente. Acaba gerando outras
outros transtornos. Bom, vamos falar de outra questão que é importantíssima hoje, que é o castramento, né? A castração dos animais. Me diz uma coisa, doutor, tem alguma idade que é, tipo, ideal para castrar um cachorro ou um gato? Então, eu sempre recomendo ali por volta do 6º mês, tá? Então, para as fêmeas, né, antes do primeiro cio. Ainda existe um mito, eu escuto ainda na minha rotina, que tem que deixar a fêmea passar o primeiro cio, tem que deixar ela pegar cria, né? E não é por aí. Estudos, né, nos revelam que uma fêmea castrada antes do primeiro cio reduzem até 92% o risco de desenvolver câncer de mama, né? Câncer ou qualquer outro tipo, né, de tumor, né? Mas principalmente o tumor de mama, né, que é muito comum. Passou do primeiro cio para o segundo, já cai em 80 e alguma coisinha, né? Então vai reduzindo. Então, não quer tirar cria, eu sempre recomendo antes do primeiro cio. Perfeito. Eu tenho, por exemplo, gatos, meus gatos são todos castrados. Porém, tem uma que engordou, ela era o giraia, doutor, em casa. E aí depois que castramos, ela engordou pra caramba. É normal isso? E o que fazer? É normal sim. Depois da castração, né, até pela questão da alteração hormonal, alteração metabólica, a tendência é engordar. Não é uma regra, né? Eu sempre gosto de falar isso. Não é uma regra, mas a tendência é engordar. Nesses casos, eu sempre recomendo o manejo alimentar, né? Então, a ração que ela comia antes, a gente vai ter que alterar, né? Ou quantidade, ou daqui a pouco escolher um alimento para ela que seja mais adequado para essa fase da vida, né? Então, a gente tem essa alteração aí na alimentação, tá? Mas a gente consegue. Gato, estimular exercício, né? A gente tem as bolinhas, tem as varetinhas, o laser, né? Então sempre tá estimulando eles também nessa questão. Porque a tendência do gato muitas vezes é já ser mais preguiçoso, né? Então a gente tem que dar uma cuidada nessa questão. Porque depois, se ganhar muito peso, também fica difícil da gente conseguir reverter, né? Sim, não. Ela deu uma engordada, tipo, ela era magra, daí castrou e aí virou preguiçosa. Agora tô tentando controlar a comida mesmo, que nem tu falaste. Bom, doutor, eu queria que tu desse o serviço da clínica também. Quem escutou esse nosso bate-papo ou tá vendo, quiser ir lá, marcar uma consulta, tem toda uma parte de home care também, tem um monte de material, medicamentos. Eu queria que tu desse o serviço da clínica pra gente, né? Perfeito. Então, na clínica a gente tem a parte da loja, tá? Ali na frente, com medicações, rações, brinquedos, enfim, a parte pet. Tá? Nós temos eu, né, que estou atendendo clínica geral, clínica e cirurgia geral, né? Tô entrando na área de oftalmologia agora, me especializando. Isso é algo que a gente vai conversar mais pra frente, inclusive. Vamos sim, tu vai estar aqui agora meio que seguido tirando essas dúvidas, né? Nós temos a parte de especialistas, então nós temos avaliação cardiológica, muito importante. Nós temos ecografia, raio-x, nós temos os exames de sangue, né? Então nós temos as máquinas que a gente já consegue o resultado na hora. Nós temos a parte de cirurgia ali, o nosso ortopedista, o Bruno também. Então a gente oferece praticamente todos os serviços na clínica. Internação, né? Então, tudo mais. Isso aí. Bom, doutor, onde é que fica a clínica? Então a clínica fica na rua Baden-Powell. Bem no centro. Como por nome de rua o pessoal não vai saber muito bem, mas é próximo à UX, ao Espelho Gaúcho ali, em frente à feirinha ali no centro de feiras. Tá? Você consegue estacionamento ali perto? Bem tranquilo, estacionamento, né? Ali, né? Se não tem na rua, ali tem na paralela, bem tranquilo mesmo. Tá? Ressalto que é sempre interessante a gente fazer um agendamento. Né? Então pode entrar em contato no WhatsApp, vou deixar o contato aqui, que é 54999291212. Sempre interessante fazer o agendamento, eu sempre trabalhei assim, porque o pessoal não precisa ficar esperando, né? Chega na clínica, não tem aquele monte de cachorro latindo, um gato nervoso. Né? Exatamente. Então, agenda o teu horário, tu vai ter teu horário, tu vai chegar lá tranquilo, vai ser atendido, né? Um atendimento personalizado pro teu pet. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Primeira aqui de muitas.
Te espero aqui numa próxima vez pra gente tirar outras dúvidas aí que a gente vai pegando com os nossos ouvintes. Eu que agradeço o espaço. Precisando, estamos à disposição. Então tá certo, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia e um abraço a todos. Vai daí, Braulio Ricardo. Grande Jornal Regional Entrevista.